E na novela chamada Brasil, o episódio de ontem chamou muito a atenção, né? Já que foi puro suco de Brasil. Basicamente, o PT entrou em um processo para tentar caçar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Ele que viajou para os Estados Unidos, ele e toda a sua família. O detalhe é que aconteceu algo bem difícil de acontecer aqui no Brasil, que é a demora para responder desse processo aí. Bem estranho, já que sempre teve resposta muito rápida contra a direita e principalmente contra a família Bolsonaro, né? Aquelas datas limites de responda em 72 horas, em 24 horas, não aconteceu dessa vez. E estranhamente, a resposta só veio depois do Eduardo Bolsonaro anunciar que vai ficar nos Estados Unidos e pedir licença não remunerada do seu cargo como deputado federal no Brasil. E foi coisa de mágico, meu amigo. Uma hora depois do Eduardo Bolsonaro se pronunciar sobre esse caso aí, a PGR Hugonet, ele descartou crimes aí do Eduardo Bolsonaro e foi contra a apreensão do passaporte do próprio. E é aquelas coincidências que acontecem só no Brasil, né? O Moraes, que imediatamente após o pronunciamento da PGR, depois do pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, ele arquivou o pedido do PT da esquerda para a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tiveram quase um mês para responder e só foram responder depois que o Eduardo Bolsonaro virou notícia internacional, pedindo asilo no país americano depois de ser perseguido no Brasil. Mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Agora fica tudo mais claro, né? Eles só estavam esperando o Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil para prender do seu passaporte e quem sabe, né, fazer do teatrinho, botar da Polícia Federal, como de costume, na casa da família dele. O plano saiu pela culatra, e muito pela culatra, já que o Eduardo Bolsonaro, ele virou notícia internacional e chegou até os ouvidos do próprio governo dos Estados Unidos de Donald Trump. Lá na mídia americana, Eduardo Bolsonaro está sendo tratado como um asilado político de uma dentadura. E os recuos no Brasil aconteceram logo depois também dessa notícia aqui. Donald Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Isso inclui ministros iluminados e o próprio PGR. A vaza-toga já explicava muita coisa, né? Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Coisas que acontecem só nesse filme real chamado Brasil. Moraes vota para se manter no julgamento sobre o seu impedimento no caso envolvendo Bolsonaro e aliados. Isso mesmo, a própria vítima julgou se a vítima pode julgar o acusador. E o maior pesadelo da esquerda no momento não é nem a questão aí do Eduardo Bolsonaro e tudo mais, mas sim o próprio Bolsonaro. A esquerda que quer a todo custo Bolsonaro preso ainda em 2025. Eles que sabem, se começar 2026 sem Bolsonaro preso, a chance dele concorrer à presidência e ganhar é muito grande. Eles que já começam a deixar claro que querem que esse processo contra Bolsonaro seja acelerado para que Bolsonaro vá para a cadeia. O processo e toda a instrução, que isso seja julgado e resulte em condenação antes do final do ano, sem atropelos, é possível? Não é possível. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível. Vai ter atropelo. Não é possível. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível, vai ter atropelo. Veja só a cara da jornalista que se diz imparcial ao receber a notícia que o processo do Bolsonaro ele não será acelerado para que a prisão dele aconteça ainda em 2025 e ele não concorra em 2026. O que vem na cabeça desses jornalistas militantes de esquerda é a mesma questão lá do Donald Trump nos Estados Unidos. Tentaram acelerar os processos contra ele lá no país americano, para quem sabe ele seja impedido de concorrer nas eleições. Bom, os
processos não conseguiram acelerar, Donald Trump não foi preso, não foi impedido e ele se tornou novamente presidente do país mais potente do mundo. Esse exemplo aí que é usado pelos próprios jornalistas militantes de esquerda é que se Bolsonaro não for impedido, ele concorrerá e ganhará em 2026. Enquanto isso, no Brasil, o maior problema do Lula no momento é sobre o seu avião. Parece que nem o próprio avião do Lula não quer mais carregar esse peso aí. E é unânime, né, que o Bolsonaro, ele é o maior pesadelo da esquerda e do sistema brasileiro. Bolsonaro que ele vai pra onde quer que vá no Brasil é muito bem recebido pelo povo brasileiro. Esse homem que simplesmente tomando um café em uma cidade de interior do Brasil, ele consegue reunir uma multidão, sem marcar horário, sem marcar evento, apenas comparecendo nessas regiões. E é exatamente isso que a esquerda está desesperada e quer acabar. Mesmo não conseguindo prender Bolsonaro, eles querem limitar o homem. Deputados do PT pedem ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro seja proibido de deixar Brasília. Sim, a esquerda quer proibir que Bolsonaro viaje para outros estados e outras cidades brasileiras. Segundo o pedido, eles querem impedir que Bolsonaro se aproxime de embaixadas como dos Estados Unidos, para, segundo eles, Bolsonaro não fuja. Mas na verdade, eles querem impedir que Bolsonaro vá até São Paulo, por exemplo, onde está marcada uma grande manifestação no próximo dia 6 de abril. O objetivo é mais claro do que nunca. Eles têm medo de Bolsonaro, temem Bolsonaro e querem a todo custo tirar esse homem dos braços do povo. É aquele dilema que o Bolsonaro sempre diz: se colocar o Bolsonaro na cadeia, ele se torna mais forte, e se atentar para a vida de Bolsonaro, ele se torna um mártir no Brasil. A esquerda que definhou, ela acabou de vez. Até mesmo as crianças têm noção disso. Diminuir a poluição do bairro Travessa Milagres e diminuir o lixo. E eu quero minha picanha e meu café. Faz o L de ladrão. Se a esquerda se desespera com a geração atual de Nicolas Ferreira, por exemplo, imagina só quando a nova geração chegar. Aí que eles vão sofrer de vez. E é aqui que você tem a sua maior oportunidade de mudar de vida. Já pensou trabalhar em casa, aproveitando a crise que acontece no Brasil, ganhando em dólar 6 vezes mais? Tudo isso sem falar inglês, trabalhando no seu computador ou celular diretamente da sua casa. E eu tenho certeza que você se interessou. Afinal, aproveitar da crise financeira que acontece no Brasil, ganhando em dólar 6 vezes mais, é uma oportunidade única, né? Veja esse recado a seguir e aproveite essa oportunidade única. Pode utilizar um método que eu utilizei, que me tirou do emprego de CLT, de motoboy. Olha só, eu trabalhando como motoboy aqui. Nessa época aqui, eu morava num quartinho 3x3 em uma favela e eu só tinha dinheiro para poder pagar o meu aluguelzinho e poder pagar as coisas para poder me bancar. E utilizando esse método que você também pode aplicar aí da sua casa, eu simplesmente mudei a minha vida. Hoje eu moro em um dos lugares mais famosos e mais conceituados do mundo, de frente para a praia. Hoje eu tenho o carro que eu sempre sonhei, já viajei para onde eu sempre quis, tudo isso aplicando um método do sofá da minha casa que você também pode aplicar hoje. Talvez você esteja se perguntando agora: tá bom, Daniel, mas esse método é seguro, é eficaz mesmo? Você garante? Eu não só garanto, como foi eu que desenvolvi esse método. Foram 10 anos desenvolvendo esse método, aplicando no mercado, para agora eu poder chegar aqui e falar com confiança que ele funciona. Então, quanto a isso, você pode ficar muito seguro. Inclusive, já tem muitas pessoas aplicando o meu método e mudando de vida. Olha só, o exemplo do Lucas Almeida, que está aplicando o meu método do conforto da casa dele e já está fazendo mais de R$9 mil por mês trabalhando de casa. O Paulo Rodrigues já está fazendo mais de R$11 mil por mês aplicando o meu método da casa dele. A Maria já está fazendo mais de R$5 mil por mês também aplicando o meu método da casa dela. O Douglas conseguiu comprar a moto que ele sempre quis e ele já está fazendo mais de R$5 mil por mês também trabalhando na casa
casa dele. O Anderson, que era pedreiro, ele tem 42 anos, ele já tá faturando mais de 10 mil reais por mês, já comprou o carro que ele sempre quis, agora ele tem um Jetta na garagem e tá podendo acompanhar o crescimento das filhas dele. É por isso que eu falo com total certeza aqui pra você. Se você é uma pessoa que tem acesso à internet, tem dedicação, se esforça, você tem total possibilidade de mudar a sua vida também, assim como todas essas pessoas e como outras pessoas que também já mudaram de vida. Se você quer saber como que você pode aplicar esse método simples aí do sofá da sua casa e poder ter essa chance de mudar de vida também, é simples. Clica no primeiro link da descrição agora. Você vai vir pro meu WhatsApp particular. Você não vai falar com o robô, você não vai falar com o atendente, você vai falar comigo particularmente. Eu vou te explicar como que funciona o meu método, como que você pode aplicar aí da sua casa. Para melhorar ainda mais, você clicando agora, eu vou te dar um treinamento gratuito meu, onde você já vai poder começar a aplicar ele hoje aí da sua casa e já caminhar para o seu sucesso financeiro. Não é milagre, não é mágica, é simplesmente um método que foi validado durante anos no mercado e hoje está funcionando. Clica no primeiro link da descrição e vem mudar a sua vida financeira. Não fique escutando quem nunca prosperou na vida não. Eu sei que tem pessoas perto de você que devem ficar falando isso para você no seu ouvido. Ah, você não vai conseguir. Não, você já passou da idade. Não tenta isso não. Não escute essas pessoas, porque essas pessoas, elas realmente não querem prosperar na vida. E por elas não quererem prosperar na vida, elas querem que você fique igual a ela. Então escuta alguém que conseguiu mudar a sua própria realidade. Eu era CLT, eu era motoboy, trabalhava o dia inteiro em cima de uma moto. Eu consegui mudar minha realidade. E adivinha? Eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, você consegue também. Eu tô aqui para poder te estender a minha mão para poder te ajudar. Então me dá essa chance, me dá esse voto de confiança. Se dá esse voto de confiança, que você vai conseguir. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo aqui, ó, que eu tô te esperando. Acesse aqui o primeiro link na descrição desse vídeo e saiba como que você pode mudar a sua vida financeira recebendo em dólar.